Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui em terceiro Nef, capítulo 27. Nós estudamos até o versículo 16, a gente vai do 17 em diante aqui. Mas antes eu convido todos vocês a estudarem também a conferência geral, tá bom? Essa última que veio agora. E para nos ajudar, o meu amigo Adriano Pereira, ele sempre traz discurso da conferência geral com comentários ali, tá bom? E eu acho isso excelente. Eu estudo o discurso da conferência, mas quando eu estudo com ele, eu aprendo mais ainda. Então, não percam aí o Conferência Comentada, né, no canal Meu Propósito, pelo meu amigo aí, Adriano Pereira. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no topo dos comentários aí, tá bom? Para nós estudarmos a Conferência Geral todos juntos. Parabéns, Adriano, pelo o conteúdo, viu? Sempre bom, como sempre. Tá bom? Gratidão. Vamos lá para o nosso estudo de hoje, continuando aqui do versículo 3º Nef 27, a partir do versículo 17, vai falando aqui sobre... Nós tínhamos falado sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e aqui os versículos posteriores está falando aqui sobre a justiça de Deus, tá bom? Deus é bondoso, é misericordioso, mas também ele é justo, e nada impuro pode entrar no reino de Deus, porque senão o reino de Deus vai se tornar imundo, tá bom? Confere aqui o versículo 19. Nada que seja imundo pode entrar em seu reino, portanto, nada entre em seu descanso, a não ser aqueles que tenham sido lavados as suas vestes em meu sangue. Então, aqui é o próprio Cristo falando, ele falou, nada entre o meu reino, nada entre o meu descanso, a não ser que suas vestes sejam lavadas em meu sangue. Não há outro meio de nós entrarmos no reino de Deus. Temos que ser... Essa é uma expressão, lavar as vestes no sangue de Cristo, é por meio da expiação. Bom, é somente por meio da expiação que nós possamos ser purificados dos nossos pecados, para entrar no reino de Deus. Então ele fala aqui que devemos lavar as vestes em seu sangue. Por quê, né? Por causa da fé, do arrependimento de todos os pecados. Então, como que nós podemos nos valer da expiação de Jesus Cristo para nós sermos salvos? Tá bom? Primeiramente, temos que ter fé, nos arrepender de todos os nossos pecados. Bom, aqui está falando realmente de todos os nossos pecados, não de alguns pecados, né? Às vezes a gente tem os pecados favoritos aí e não abandona. É de todos os pecados que nós devemos nos arrepender. Tá bom? Continuando aqui, versículo 20, né? Ele dá isso como mandamento. Ora, este é o mandamento: arrependei-vos todos os confins da terra, vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo para comparecer de sem mancha perante mim no último dia. Então, nós falamos de dois processos aqui, né? O processo da purificação, por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo, que significa se tornar puro, tá bom? E aqui ele falou sobre o processo de santificação, tá bom? Qual que é a diferença da purificação e da santificação? Vamos colocar uma quebra de um mandamento aqui como um exemplo, tá bom? Vamos colocar o 7º mandamento aqui, né? A quebra da lei da castidade ou o adultério. Quando a pessoa comete esse pecado, ela pode ser purificada por meio da expiação de Jesus Cristo, que paga pelos nossos pecados, tá bom? Então isso é se tornar puro. A expiação de Jesus Cristo cobre esse pecado, conforme lemos no versículo anterior, é mediante também ao nosso arrependimento, tá bom? Fé em Jesus Cristo e arrependimento. Então a gente consegue utilizar a expiação de Jesus Cristo para apagar o nosso pecado e nos tornar puro. Já o processo de santificação significa a pessoa se tornar num nível de não desejar mais pecar. Aquilo não é mais uma tentação. A pessoa se purificou por meio da expiação de Cristo. A santificação também vem por meio da expiação de Jesus Cristo. E aí entra o processo também do Espírito Santo que nos ajuda a nos purificarmos, a nos santificarmos, né? Ou seja, aquilo não vai ser mais uma tentação. A gente vai estar com um nível tão alto de santificação, se tornando santo, que a gente vai ter uma repulsa daquele pecado. Aquilo vai ser uma abominação.
Aquilo que antes foi uma tentação e nós caímos, agora passa a ser algo repugnante, algo que nós desprezamos, né? Que sentimos nojo daqui, tá bom? Medo de pecar, é repugnância mesmo. Então, isso significa ser santificado, tá bom? Continuando aqui, o versículo 27, o versículo 21, ele tem uma ligação com o versículo 27 aqui. Eu vou fazer uma ligação com ele, tá bom? O versículo 21, então, ele vai falar o que é o evangelho de Jesus Cristo. Diz aqui: em verdade vos digo que este é o meu evangelho, e sabeis que deveis fazer em minha igreja, pois as obras que me viste fazer, essas também fareis, porque aquilo que me viste fazer, isso fareis. Então, o Evangelho de Cristo é seguir as obras de Cristo, fazer o que nós vimos Jesus Cristo fazer, o que nós conhecemos por meio das Escrituras. Aliás, é o que nós falamos, Cristo é o nosso exemplo perfeito, nós devemos seguir a Jesus Cristo, tá bom? Então, o Evangelho de Jesus Cristo significa seguir Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo perfeito. Bom, dito isso, eu vou lá para o versículo 27, porque tem uma ligação entre esses versículos aqui, tá bom? Vamos lá. Versículo 27 diz assim: E sabeis que vós sereis os juízes deste povo. Ele está falando aos 12 discípulos. Eles iriam julgar o povo nessa nação aqui, tá bom? Assim como lá em Jerusalém, os 12 que Jesus Cristo escolheu também iria julgar as 12 tribos de Israel. E aqui ele fala a mesma coisa para ele, que eles iam julgar aqui este povo, de acordo com o julgamento que eu vos dei. Então veja que o julgamento, Cristo dá o poder para eles de julgar, mas ele fala, vai julgar da maneira que eu vos mostrarei, que é um modo justo, né? Ele diz aqui. Portanto, peraí, de acordo com o julgamento que eu vos dei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Esse aqui eu vou colocar como título, né, nessa mensagem aqui. Que tipo de homens devereis ser, né? É, aqui o próprio Cristo fala, na verdade, vos digo que devereis ser como eu sou. Sempre quando eu leio esse eu sou, esse é um título de Cristo, né? É a maneira que ele se revelou a Moisés, tá bom? Nossa, então ele se revelou a Moisés dessa maneira, o eu sou, tá bom? Ou seja, na tradução no hebraico significa eu serei o que quereis, o que eu quiser ser. E é realmente isso que Deus tem sido, isso que Deus é sobre todo. Quando a gente precisa de o Rei dos Reis, ele é o Rei dos Reis. O Senhor dos Exércitos, ele é o Senhor dos Exércitos. Então ele é tudo para nós, tá bom? Cristo, ele é tudo. Então, de que modo nós devemos ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Muito lindo isso, né? Essa parte aqui que diz que tipo de homem devereis ser. Aqui eu gostaria de fazer uma aplicação de um discurso da conferência, né, que eu fui pegar esse título aqui e buscar aqui para trazer algumas coisas para nós. Tá bom? Foi da conferência de abril de 2011. O próprio tema lá do discurso é que tipo de homens devereis ser. Coloca entre colchetes ali, que tipo de homens e mulheres devemos ser, né? A aplicação é para ambos aqui. É pelo Elder Lynn G. Robbins, dos 70. Bom, tem uma separação, é algo diferente. Você fazer e você ser, tá bom? É algo diferente. São coisas diferentes. Porém, nesse discurso aqui, ele traz como algo inseparável, né? Se uma pessoa ela faz, tá bom? Então é isso. Então eu vou trazer algumas implicações aqui que ele trouxe nesse discurso aqui. Ele disse assim: para tornarmos como ele é, precisamos também fazer as coisas que ele fez, né? Então, o versículo, por isso que eu falei que o versículo 27 aqui, que fala de se tornar como ele é, ser como Cristo é, também no 21 falou que nós devemos fazer as coisas que Cristo fez. Então, tá ligado, né, essas coisas. Fazer e ser, elas são inseparáveis nesse conjunto aqui, tá bom? Então, ele continua assim, ó.
Ser e fazer são coisas inseparáveis, ou seja, elas caminham juntos. Fazer, fazer sem ser é hipocrisia, ou seja, simular, ou seja, ser fingido. Então, é possível a pessoa fazer e não ser, né? A gente viu Jesus Cristo muitas vezes acusando ali os, os escribas, os fariseus de hipócrita, né? Hipócrita no grego significa um ator, aquele que finge algo. Então, eles fingiam algo para ser visto pelas pessoas, tá bom? Queriam demonstrar um certo grau de santidade ali para as pessoas. Então, eles faziam, mas eles não eram aquilo, tá bom? Então, existe a possibilidade de fazer e não ser, tá bom? Ele coloca aqui essa parte. Por outro lado, ele diz o seguinte: ser sem fazer é vazio. É como o Tiago explica, né? A fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, por outro lado, não dá para a gente falar, eu sou, mas eu não faço. Porque quem é, faz, tá bom? Jesus Cristo, ele traz aqui de um modo muito mais profundo, dizendo que ser é mais importante do que fazer, mas não dá para ser e não fazer, porque se torna vazio conforme a explicação aqui, tá bom? Fazer sem ser, ou seja, é hipocrisia, é uma falsidade, tá bom? E embora reconhecemos a importância de fazer, o Salvador identificou que é mais importante, é maior é, ser, né, do que fazer. E aí trouxe alguns exemplos aqui, porque fica difícil de demonstrar, né, o que é ser e o que é fazer. Então, eu peguei alguns exemplos aqui que vai ilustrar melhor para nós. É mais importante a gente ser do que fazer, conforme nos ensinamentos de Cristo dá para a pessoa fazer e não ser, ou seja, fazer para ser visto pelas pessoas, para receber a aplauso, a glória do mundo, mas a pessoa não é, tá bom? E aqui o desafio é nós sermos como Cristo. E não dá para dizer que eu sou se eu não faço as mesmas obras de Cristo. Então eu devo fazer a mesma coisa que ele faz. Bom, seguir o bom caminho do Senhor aqui, ele sendo o meu bom exemplo. Então vamos pegar o exemplo aqui, né, sobre ser e fazer, que são coisas diferentes, né, mas elas andam juntas, não dá para ficar separando. Então diz aqui: tomar o sacramento é algo que fazemos. Agora, ser digno de tomar o sacramento é algo bem mais sério e importante. Então, ele vai trazendo exemplos aqui do que é ser e o que é fazer. Tem coisa que nós fazemos, tomamos o sacramento. Agora, ser digno para tomar o sacramento é muito mais profundo. Outro exemplo aqui, ele colocou aqui, ó. Muitos elaboram uma lista de coisas para fazer, para lembrar, para que não se esqueçam. E ali, quando nós acabamos de realizar aquilo, nós podemos fazer um checklist. Fiz isso, né? Como na lista, eu fiz isso, né? Então, nós podemos ter uma lista de que nós podemos fazer, tá bom? Mas ser, ele é muito mais profundo do que uma lista de coisas para fazer. Não tem uma lista de ser, né? Porque quando a pessoa ela é, né? Ela se torna aquilo. Vou pegar os exemplos aqui para ficar mais claro isso, tá bom? Por exemplo, ele colocou aqui, ó. Ser nunca acaba. Já uma lista de o que nós devemos fazer acaba. Você fez, acabou aquela aquela tarefa, né, que você fez, seja, eu vou ler o livro, vou terminar a leitura, então tem algo que você faz e acaba, mas ser nunca acaba, né, ele está falando que não dá para fazer uma lista aqui de ser. Não há como assinalar, ou seja, colocar como concluída as coisas que nós devemos ser. Um exemplo, aí agora pelo exemplo eu acho que fica mais claro, né, ele fala assim, ó, posso levar minha mulher para passear numa bela noite de sexta-feira. Isso é fazer. Você vai lá e leva. Bom, isso é fazer. Isso é algo que eu posso fazer. Mas ser um bom marido não é um evento único. Então, observe que um evento único é ir lá levar a mulher para passear. Mas ser um bom marido não é um evento único. É se tornar. Você sempre vai ser um bom marido. Ele usa esse exemplo também como pais, né?
tem coisas que nós podemos fazer como pai, mas ser um bom pai não significa fazer algo, é sempre estar ali, né? É sempre ser um bom pai. Bom, então ele traz outros exemplos aqui. Aqui ele traz aqui um amadurecimento sobre uma questão dos filhos. Por exemplo, ele colocou aqui, quando os filhos eles se comportam mal e brigam, muitas vezes a gente fica chateado pelo aquele comportamento dos filhos, tá bom? E aí a gente quer punir, corrigir por conta daquele comportamento ali. E o que ele traz aqui, para mim, foi algo bem inovador, porque ele fala de tratar a raiz do problema. Por exemplo, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, o problema está lá lá dentro do coração. Se os filhos estão brigando, o problema está lá dentro do coração. Ele fala que devemos incluir nos ensinamentos dos nossos filhos coisas que vão banir esses sentimentos ruins de brigar, né? Ou seja, ensinar nossos filhos a serem pacificadores, a assumirem as responsabilidades pelos seus próprios erros, tá bom? Então, ajudar eles a se tornar, né, como Cristo. A coisa maior, de maior importância que ele colocou aqui, é ajudar nossos filhos a se tornar como Jesus Cristo é. Então, é algo de ser, e não questão de fazer. Então, às vezes, a gente fica muito focado no que fizeram, né, como erro, e a gente esquece que o problema é o que está dentro do coração. Então, a gente deve ajudar os nossos filhos a entender a doutrina, para que eles possam se tornar como Cristo, tá bom? Então, eu achei muito interessante essa parte aqui também. Bom, vou finalizar aqui por aqui o final desses capítulos aqui, ó, versículo 28 em diante aqui. Ele fala qualquer coisa que pediu ao Pai, né, e dever perseverar, pedir e bater, o Senhor vai conceder aqui. Aqui, finalizando aqui, a gente vai estudar mais em quarto NEF isso, mas aqui do versículo 30 e o 31, ele vai falar dos efeitos da vinda de Jesus Cristo aqui, tá bom? A presença de Jesus Cristo entre os nefitas e lamanitas faz com que eles não vivam em iniquidade. Eles vai passar a primeira, terceira, quarta geração ali, e esses ali, eles vão estar salvos no Senhor, tá bom? Porque eles vão andar na retidão de Deus. Finalizar aqui, ler os últimos dois versículos, o versículo 32 e o versículo 33, né? Aqui no versículo 32, então, ele vai falar pelo quais ele se entristece. Primeiro ele fala da primeira geração, segunda geração ali, nenhum deles vão se perder, mas ele fala aqui dos que vão se perder e ele se entristece. Diz aqui no 32, mas eis que eu me entristeço por causa dos da quarta geração, a partir dessa. Então, a partir da quarta geração, ele fica triste por esses. Ou seja, a primeira geração, a segunda geração de filho, a terceira geração de filho, todos estariam salvos no Senhor, porque por conta dos ensinamentos de Cristo que eles aderiram. Bom, a própria presença de Cristo fez isso entre eles. Mas os da quarta geração, que já são aqueles que não terão visto Jesus Cristo, né, que não presenciaram pessoalmente esses ensinamentos, eles começariam a duvidar e cairiam em incredulidade. Então, a partir desses, aqui, Cristo ele se entristece por conta desses, né? Porque serão levados cativo por aquele que foi filho da perdição. O filho da perdição é o diabo, né? Tornar-se cativo pode ser a palavra cativo significa preso mesmo, mas a pessoa pode estar presa em liberdade, por exemplo, preso ao dinheiro, que é uma das coisas que ele coloca aqui, ó. Porque me venderão por prata e por ouro. Como que vender, né, Jesus Cristo por prata e por ouro? É trocar as coisas de Deus por dinheiro, pelas coisas dessa terra aqui, coisas que são corrosivas, né, que se estragam, né, que nós não levaremos conosco. O versículo 33 aqui, então, para finalizar, e aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus disse aos discípulos: Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à morte, e muitos são os que por ali passam.
até que chega a noite na qual ninguém pode trabalhar. Então, aqui falando sobre a noite que ninguém pode trabalhar, seria o fim da nossa vida. Esta vida aqui é um tempo de nós nos prepararmos para voltar à presença de Deus. Então, nós devemos utilizar esse tempo, guardando os mandamentos, fazendo as obras que nós vimos o Salvador fazer, tá bom? Então, é isso. Compartilho essa mensagem com vocês. O foco principal é se tornar como Jesus Cristo é, ser como Ele é. E nós não podemos ser se nós não fazermos. Essas coisas estão ligadas, tá bom? Então devemos fazer as obras de Deus aqui na terra, ajudar o próximo, ajudar as pessoas e tudo isso. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.